Livro do Céu, volume 1, continuação, parágrafo 90 em diante. Peleja com o demônio. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora o via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Me rasgava a alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar, como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo vê-lo nem em suas imagens, porque ao olhá-los, ter rosários entre minhas mãos, ao beijá-los, me via tal ímpeto de ódio e tanta força em contra, que fazê-lo ou cortá-los em pedaços era a mesma coisa. E às vezes eu fazia tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a mera pena de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me havia dado, agora como obra de minha fantasia, e por esse motivo ser capaz de levar uma vida mais livre e confortável. E agora como verdadeiras, e eles me diziam: este é o bem que te queria? Esta é a recompensa? Te deixou em nossas mãos. Você é nossa, pois tudo acabou. Não há mais que esperar. E por dentro me sentia colocando tanto ímpeto de aversão contra o Senhor e de desespero que às vezes com alguma imagem nas mãos era tão forte o desespero que as quebrava. Mas enquanto isso fazia, chorava e as beijava, mas não sei como dizer como forçada a fazer. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns fizeram barulhos de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns fizeram barulhos, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: olha como você é nossa, não temos outra coisa mais que levá-la ao inferno, alma e corpo. Verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxar ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada, e tanto as moviam e faziam barulho que eu não podia orar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando estar livre, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite. Mas estavam lá, também puxando travesseiros, cobertores. Mas quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesmo não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente tinham me levado que meus olhos não podiam ser fechados para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo, e acreditava que isso aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que alguém estava colocando algo em mim dentro dos olhos. Então era forçada a tê-los abertos para ver quando me levariam. Talvez eu pudesse me opor ao que eles queriam fazer. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre minha cabeça, um por um suor frio por todo o meu corpo que me penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se agitavam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitar a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tendo-me encontrado perto de um poço ou uma faca, sentia-me puxando para me conduzir dentro ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir que sentia penas de morte, e enquanto fugia sentia que eles estavam comigo e ouvia sugerir-me que era inútil para mim viver depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel.
Além do mais, via que havia feito tantas infâmias que não havia qualquer alma no mundo que tinha cometido, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvia-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe que este Deus a quem você tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, esse Deus imenso que estava ao seu redor e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido o Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem te livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a orar e os demônios, para aumentar seu tormento, os sentia vindo em cima de mim. E um me espancava, outro me picava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto orava, me senti puxar meus pés de baixo, a terra se abrir e as chamas saírem, e que eu caía dentro. Tal foi o horror e a dor que eu fiquei meio morta, tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu podia saber por mim mesma pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazê-lo acaso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer esses sofrimentos e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava a extremos e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava na luta, eu estava no mesmo estado de antes. Me tentava também a não receber a comunhão, convencendo-me que, depois de ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que, se eu me atrevesse, não Jesus Cristo teria vindo, senão o demônio, e tantos tormentos ele me daria, que me daria a morte. Mas a obediência vencia a tentação. E é verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto orava à noite, eles apagavam minha lâmpada e às vezes faziam tais rugidos de dar medo. Outras vezes, vozes débeis, como se fossem moribundos, mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? Agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, durou 3 anos. Embora dias ou semanas separados, não que passassem por completo, mas começassem a diminuir. Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu devia fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando faziam barulho, rumores, eu lhes dizia: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas tonteiras. Façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruído mais alto. Eu o sentia ao meu lado, fazendo-se mais forte e fazia violência para me levar. Cheirava a horrível peste, sentia o calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas me forçava e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isto fosse verdade, desde o primeiro dia os havíeis feito. Mas como é falso
e que não tendes nenhum poder sobre mim, senão só aquele que vos vem dado do alto? Por isso digam, e depois, quando vos cansardes, estourareis. Forçava e lhes dizia: se emitirem lamentos e gritos, dizia-lhe. Se emitiam lamentos e gritos, diziam: o que não saíram? O que? Não saíram bem as coisas hoje? Ou seja, lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos sacerdotes, pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer as habituais coisas e lhes dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os tornam ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de ódio contra Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam. Porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus, que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção nem no paraíso nem no inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo que pensar em outra coisa, senão que é o tempo de amar, quanto mais possa o meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos, e Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo me ensinou que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda a apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isto enquanto a alma adverte que vem a tentação, se pode no momento da batalha e apenas se começa a sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa que lhe restituirá a alma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que, se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficava livre de todo o temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois, agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas mesmas tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam a suicídio, ou eu deveria responder: não tendes nenhuma permissão de Deus, é mais para vosso despeito. Quero viver para poder amar mais a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco. Por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão feios, eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando, mas não eram tão frequentes.
não tão feroz a batalha, e eu me acostumei a desprezá-los. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre Desesperada. Um dia em que mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Neste estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos que lhe golpeavam, que lhe esbofeteavam, quem lhe cravava os espinhos na cabeça, quem lhe partia as pernas, quem os braços. Depois que o reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem, e isso acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim, chorando, e me disse: Filha, olha como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olhe como sofre. Eu tentava vê-lo e via-o todo sangue, todo chagas e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando. Luísa escolhida como vítima. Confessores. Aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu, te oferecendo a sofrer o que ele sofre, darás um alívio em tanto sofrer. Não o aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, indigna que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas que mal me restavam um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe vi os demônios que tanto alvoroçavam, faziam muito ruído, e via que tudo o que tinha visto, que tinha feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim se o aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervo que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam. E o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se e a nova vida. Internamente recebi tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia, e que eu não poderia opor-me ao que ele queria. Isso acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me trespassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu vistes o quanto me ofendem, e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade, e sem o perceberem precipitam-se no abismo. Vem, oferece-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais. Virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo, dou-te minha mãe. E parecia que me entregava a ela, e ela me aceitava, e eu também me ofereci toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria, e assim terminou a primeira vez.
Depois de me recuperar daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que me via como um miserável verme que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia ao Senhor: ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vais dispersar-se. Dá-me o sofrimento, mas te rogo, me dê a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentava sua raiva. Poucos dias depois do dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que, no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que devia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se com a coroa de espinhos na cabeça, tudo jorrando sangue, e dirigindo-se a mim disse: Filha, olha o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos é tanta sua soberba que infestaram todo o ar, e é tanta a peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até meu trono no empírico. Fazer de tal modo que eles mesmos se fechem o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa mais, um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu o aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, sentia tais penas pelas ofensas que lhes são feitas, que me sentia destroçar o coração e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez, e a empurrou sobre minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tanto eram as dores, as picadas que sentia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos me sentia penetrar até na boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E estava às vezes 2 e às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. No início, isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre. Só que me sentia muito mal e débia, na medida em que naquele estado de dormência me tinham sido comunicadas as penas. Assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho meu e naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se disto, porque via que não era verdade o que eles diziam. Mas o Senhor não queria este ressentimento, e eis como aconteceu. Uma noite, enquanto estávamos à mesa e eu neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se e eu o sentia tanto que comecei a chorar.
e para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando e pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar esta prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinha advertido. Enquanto eu estava nisso, eu dizia: Senhor, não deixe que me vejam. E eu tinha tanta vergonha que me vissem, embora não sei dizer porquê. E tratava por quanto mais podia me esconder em lugares onde não podia ser vista, quando era surpreendida inesperadamente por este estado, de modo que não tinha tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava assim ficava. E poderia dizer que estava rezando, então me descobriam. Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda a classe de insultos. Especialmente o agarravam e pisavam-no sob os pés, blasfemavam-no, lhe puxavam os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me, e eu tinha grande temor. Sofria sim, mas dentro de mim estava contente, porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois, aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevi a dizer nada, e ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só cruéis inimigos meus, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que são todos olhos para tudo o que sabe a terra, e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de teus imundos pés, como se estas fossem lama. Ah, eleva-te sobre tudo o que é terra, aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família, depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importas com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixes sozinha no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que você sofre agora é pouco em comparação com as penas que sofrerá. Não te disse sempre que o que quero de você é a imitação de minha vida? Olhe como você é de mim, por isso coragem e não tenha medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer porque sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo:
Quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faça sofrer em segredo. Isto era meu único contentamento. E agora também disto estou privada. Ah, me diga, como farei? Só você pode me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vê tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo e outros de outro. Quem quer aplicar-me um remédio, a quem outro? São todos olhos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: Não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta entre meus braços, até que você mantenha os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas. Eu não posso livremente agir sobre você. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual a escolhi? Por isso, quero que de olhos fechados esteja em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me operar livremente. Se em troca queres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quanto às criaturas, use um profundo silêncio. Seja benigna e dócil com todos. Faça que sua vida, seu respiro, seus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação, que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também as moléstias que te dão as criaturas, que não serão poucas.